Corre, corre, desespero no PT. Trump descobre tudo, Maduro decide contar esquemas do 9 dedos. Lula prepara fuga e Janja chora muito. O clima político ferveu de vez e os bastidores internacionais passaram a dominar as conversas em Brasília. Nas últimas horas, relatos que circulam em ambientes diplomáticos, análises de comentaristas estrangeiros e sinais interpretados por analistas políticos passaram a alimentar uma narrativa explosiva. Nicolás Maduro, acuado por investigações internacionais e sob pressão direta dos Estados Unidos, teria começado a sinalizar disposição para colaborar, falar, abrir informações sensíveis e entregar nomes, estruturas e conexões que, se confirmadas, podem provocar um terremoto político sem precedentes na América Latina. Brasil, povo de Deus, é muito importante esse vídeo se ficar até o final. Meus queridos, nós vamos cantar o hino da vitória. O Brasil vai ser liberto dessa ditadura. Estão preparados? O vídeo que eu vou mostrar agora é um vídeo muito importante, você precisa assistir até o final para entender. Tem pessoas que não assistem o vídeo até o final, não entendem o conteúdo. Meus queridos, sou patriota, jamais vou criar fake news. Eu acredito que esta prisão de Maduro, meu amado, vai libertar o nosso Brasil. Eu preciso que você fique até o final, o que foi anunciado que vai chocar o Brasil. Estão preparados? A nação brasileira vai ter reviravolta. Se prepare, Brasil, para a liberdade. O que você está prestes a descobrir neste vídeo vai mudar completamente sua visão sobre o governo Lula. Enquanto o mundo inteiro comemora a captura de um dos ditadores mais sanguinários da América Latina, enquanto venezuelanos dançam nas ruas de Miami celebrando liberdade, enquanto democratas do planeta inteiro respiram aliviados, Lula faz o quê? Condena a operação, chama de inaceitável, convoca reunião de emergência no Itamaraty. E você sabe por quê? Porque Lula está apavorado. Maduro não é só um aliado político, Maduro é uma testemunha que sabe de tudo. E agora essa testemunha está em solo americano sob custódia do FBI, enfrentando prisão perpétua. E quando um homem enfrenta o resto da vida na cadeia, ele fala. Vamos começar pelo óbvio. Lula emitiu nota oficial condenando a ação americana na Venezuela. O Itamaraty chamou a operação de agressão militar, disse que viola a soberania venezuelana, pediu respeito ao direito internacional. Mas espera aí, quando Maduro roubou eleição na Venezuela, onde estava Lula? Calado. Quando Maduro prendeu opositores políticos, torturou dissidentes, matou manifestantes, onde estava a preocupação de Lula com direitos humanos? Em lugar nenhum. Quando 6 milhões de venezuelanos fugiram do país por causa da fome e da ditadura, quando famílias inteiras atravessaram a fronteira a pé pedindo socorro, Lula chamou Maduro de democrata. Agora vem aqui falar em soberania, falar em direito internacional. Meu amigo, Lula não está preocupado com Venezuela. Lula está preocupado com Lula, porque Maduro sabe demais. Sabe de esquemas de corrupção que conectam Caracas e Brasília. Sabe de propinas do petróleo venezuelano que financiaram campanhas do PT por 20 anos. Sabe dos contratos superfaturados da Odebrecht, da Camargo Correia, da Andrade Gutierrez na Venezuela. Sabe do papel dos irmãos Batista nos esquemas de lavagem de dinheiro entre os dois países. Flávio Bolsonaro foi um dos primeiros a comentar a captura. E diferente de Lula, Flávio comemorou. Publicou nas redes sociais parabenizando Trump pela operação. Disse que é assim que se combate ditadura e narcotráfico na América Latina. Disse que Lula deveria estar do lado da democracia, não do lado de ditadores. E completou com uma frase que deixou a esquerda nervosa. Vamos ver quantos políticos brasileiros vão cair quando Maduro abrir a boca. Porque essa é a questão central aqui. Maduro está preso em Nova York enfrentando acusações gravíssimas. Conspiração de narcoterrorismo, conspiração para a importação de cocaína, posse de armas pesadas contra os Estados Unidos. A procuradora-geral americana, Pam Bondi, já anunciou formalmente as acusações. Maduro pode pegar prisão perpétua.
E quando você bota um cara de 72 anos diante da possibilidade de morrer na cadeia, ele vai fazer qualquer coisa para reduzir a pena, inclusive delação premiada. Pensa comigo. Maduro governou Venezuela por mais de 10 anos. Antes disso, foi vice de Chávez por outros 10. Ele conhece todos os esquemas de corrupção da esquerda latino-americana. Conhece as conexões com o Foro de São Paulo. Conhece o financiamento de campanhas eleitorais em toda a América Latina. Conhece os políticos que receberam dinheiro, as empresas que participaram de licitações fraudadas, os contratos bilionários superfaturados. Vamos falar especificamente do petróleo venezuelano. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, maiores que a Arábia Saudita, maiores que Irã, maiores que qualquer país do planeta. Durante os governos Chávez e Maduro, esse petróleo foi usado como moeda de corrupção. Empresas brasileiras conseguiam contratos milionários na PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo. Em troca, faziam doações para campanhas do PT, financiavam obras superfaturadas, pagavam propinas para políticos. Os irmãos Batista, donos da JBS, a maior empresa de carnes do mundo, têm negócios profundos na Venezuela. Eles expandiram operações lá durante os governos petistas, conseguiram contratos vantajosos e tem um detalhe importante: Trump odeia os irmãos Batista. Sabe por quê? Porque eles manipularam o mercado de carne nos Estados Unidos e causaram aumento de preços para o consumidor americano. Trump já deixou claro que quer investigar a JBS e agora, com Maduro preso, ele tem a ferramenta perfeita. Imagina Maduro numa sala de interrogatório do FBI. Os investigadores americanos são muito bons no que fazem. Eles vão mostrar todas as provas que têm, vão mostrar interceptações telefônicas, documentos bancários, registros de transferências internacionais e vão fazer uma proposta simples. Ou você colabora e reduz sua pena, ou apodrece na cadeia pelo resto da vida. O que você acha que Maduro vai escolher? E não é só o PT que está preocupado, não. Políticos de esquerda em toda a América Latina estão nervosos, porque Maduro foi o cofre da esquerda latino-americana por anos. Financiou campanhas na Argentina, no Chile, no Equador, na Bolívia, no Uruguai. O petróleo venezuelano bancou a expansão do socialismo no continente. Agora o cofre está preso e pode começar a soltar os nomes. Lula convocou reunião de emergência no Itamaraty logo depois que Trump anunciou a captura. Juntou diplomatas, militares, assessores da presidência, oficialmente para analisar o cenário, mas todo mundo sabe qual é a real preocupação: controle de danos. Como minimizar o estrago quando Maduro começar a falar? Como se proteger das revelações que vão vir? Como convencer o mundo que o PT não tinha nada a ver com os esquemas? E olha a hipocrisia. Lula chamou a operação americana de inaceitável. Disse que viola a Carta das Nações Unidas, que é uma agressão imperialista. Mas quando Maduro invadiu a Guiana, território de um país vizinho, ameaçando guerra por causa de petróleo, Lula ficou quieto. Quando Maduro roubou a eleição descaradamente, com fraude comprovada por observadores internacionais, Lula reconheceu o resultado. Quando Maduro torturou presos políticos, Lula chamou ele de democrata. Agora vem falar em direito internacional. A única coisa que Lula respeita é interesse próprio. E neste momento, o interesse dele é que Maduro fique calado. Mas não vai ficar. Impossível ficar. O sistema jurídico americano não funciona como o brasileiro. Lá a delação premiada é real. Colaboração com a justiça reduz pena de verdade. Maduro vai calcular friamente o que vale mais: lealdade a velhos companheiros ou liberdade para morrer fora da cadeia. Vamos olhar os precedentes. Manuel Noriega, ditador do Panamá, foi capturado pelos Estados Unidos em 1990, exatamente no mesmo dia, 3 de janeiro. Ele também estava envolvido com narcotráfico, também achava que era intocável. Os americanos invadiram o Panamá, capturaram ele, levaram para julgamento. Noriega cantou, entregou conexões com cartéis colombianos, com políticos corruptos, com esquemas de lavagem de dinheiro. Passou 20 anos preso,
mas pelo menos morreu fora da cadeia de segurança máxima. Maduro vai seguir o mesmo caminho, pode apostar. Nos próximos meses, vamos começar a ver revelações bombásticas, documentos que vão vazar, gravações que vão aparecer, nomes que vão ser citados, e muitos desses nomes vão ser brasileiros, políticos do PT, empresários que fizeram fortuna com contratos na Venezuela, operadores financeiros que lavaram dinheiro entre os dois países. Marco Rubio, secretário de Estado americano, já deixou claro a posição dele. Rubio é filho de cubanos que fugiram da ditadura de Fidel Castro. Ele odeia ditadores socialistas com todas as forças. Ele sempre disse que Maduro não é presidente de nada. Maduro é chefe do Cartel dos Sóis, uma organização narcoterrorista que tomou posse de um país. E Rubio tem dossiês, tem investigações, tem anos de inteligência americana mapeando as conexões do regime venezuelano. Agora imagina esses dossiês nas mãos de promotores federais americanos. Imagina Maduro sendo confrontado com provas irrefutáveis. Imagina ele percebendo que não tem saída, que a única forma de reduzir a sentença é colaborar. E aí começa o efeito dominó. Um nome leva a outro, um esquema expõe outro, uma empresa derruba outra. Alexandre de Moraes também deve estar preocupado, porque tem uma coisa que pouca gente sabe. Durante o governo Maduro, houve aproximação entre o regime venezuelano e setores do judiciário brasileiro. Intercâmbio de experiências sobre controle de redes sociais, sobre censura, sobre perseguição a opositores. Maduro aprendeu técnicas de repressão judicial que usou na Venezuela e também ensinou algumas coisas. Será que nas delações vão aparecer conexões entre o regime venezuelano e autoridades brasileiras? Lula está isolado internacionalmente nessa questão. Ele foi o único líder de país relevante a condenar a captura de Maduro. A União Europeia disse que Maduro não tem legitimidade. A Colômbia, que é vizinha da Venezuela e tem governo de esquerda, mandou tropas para a fronteira, mas não condenou a operação. O Chile pediu transição pacífica. Até a Argentina de esquerda ficou quieta. Só Lula saiu em defesa do ditador. Isso mostra desespero. Mostra que não é sobre princípios, é sobre autopreservação. Lula sabe que se Maduro cair completamente, se o regime for substituído por um governo democrático na Venezuela, tudo vai ser investigado. Os arquivos do governo venezuelano vão ser abertos, os contratos vão ser auditados, as transferências bancárias vão ser rastreadas, e o PT vai estar no meio de tudo isso. Tem outro detalhe importante. Maduro estava reunido com um enviado especial da China horas antes da captura. A China investiu bilhões na Venezuela em troca de petróleo. Construiu infraestrutura, forneceu tecnologia, apoiou o regime diplomaticamente. Agora perdeu tudo. A China está furiosa. E quando a China fica furiosa, ela cobra. Vai cobrar de todos os aliados de Maduro que garantiram que o regime era estável, que os investimentos estavam seguros. Lula garantiu isso para a China. Em múltiplas ocasiões, Lula disse que Maduro era um líder legítimo, que a Venezuela era estável, que era seguro fazer negócios lá. Empresas brasileiras se associaram com chinesas em projetos na Venezuela. Agora tudo desmoronou. A China vai querer explicações e Lula vai ter que dar. Flávio Bolsonaro entende perfeitamente o que está acontecendo. Por isso comemorou abertamente, porque ele sabe que isso vai ter efeito cascata no Brasil. Vai fortalecer os que sempre denunciaram as conexões entre PT e ditaduras latino-americanas. Vai enfraquecer Lula domesticamente. Vai criar pressão para investigações aqui também. E tem a questão eleitoral. Lula precisa da esquerda latino-americana forte para se manter relevante internacionalmente.
Com Maduro preso, com a Venezuela possivelmente virando democracia, com outros regimes socialistas vendo que não são intocáveis, a influência da esquerda no continente despenca, e Lula despenca junto. Nos próximos dias, Trump vai dar detalhes completos da operação. Vai mostrar como foi planejada, como foi executada, quais provas eles têm contra Maduro. E pode apostar que entre essas provas vão ter coisas que implicam outros políticos, porque investigações americanas são profundas. Quando eles vão atrás de alguém, eles mapeiam tudo, todas as conexões, todos os financiadores, todos os beneficiários. A Força Delta que capturou Maduro é a mesma unidade que matou Bin Laden. São os melhores do mundo. E eles não foram sozinhos. Levaram equipes de inteligência, especialistas em extração, analistas que sabem exatamente quais documentos pegar, quais computadores apreender, quais pessoas interrogar. Maduro não teve chance e agora não tem saída. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que é de esquerda e tinha boas relações com Maduro, mandou tropas para a fronteira não para defender a Venezuela, mandou para conter refugiados e para mostrar aos americanos que a Colômbia não vai interferir. Petro sabe que é melhor ficar neutro do que virar alvo. Ele é de esquerda, mas não é burro. Viu o que aconteceu com Maduro e percebeu que a era dos ditadores impunes acabou. Lula não percebeu isso ainda, ou percebeu e está tão amarrado pelos compromissos que assumiu que não pode recuar. Porque se Lula condenar Maduro agora, a esquerda brasileira vai virar contra ele. Mas se defender Maduro, fica isolado internacionalmente e vira alvo de investigações. É uma escolha impossível. Por isso o desespero. E o povo brasileiro está vendo tudo isso. Está vendo Lula defender ditador enquanto Trump defende democracia. Está vendo Lula do lado errado da história, de novo. Está vendo que os alertas da direita sobre conexões entre PT e ditaduras eram verdadeiros. Isso vai ter impacto nas próximas eleições. Vai ter impacto na credibilidade do governo. Vai ter impacto em tudo. Maduro vai passar as próximas semanas sendo interrogado por promotores federais americanos. Eles vão oferecer acordo, vão mostrar que colaboração reduz pena, e Maduro vai aceitar, porque a alternativa é morrer na cadeia. E quando ele aceitar, quando começar a falar, quando os nomes começarem a sair, o mapa político da América Latina vai mudar completamente. Lula sabe disso, por isso está em pânico, por isso convocou reunião de emergência, por isso emitiu nota condenando a operação. Porque ele sabe que não é sobre Venezuela, é sobre Brasil, é sobre PT, é sobre 20 anos de esquemas que podem vir à tona, é sobre o legado que ele quer construir sendo destruído por revelações de corrupção em escala continental. A captura de Maduro é o começo, não o fim. É o primeiro dominó caindo, e quando o primeiro cai, os outros vêm atrás. Políticos, empresários, operadores financeiros, todos que se beneficiaram dos esquemas envolvendo petróleo venezuelano e corrupção sistêmica vão começar a cair. E Lula, que deveria estar do lado da democracia, do lado da justiça, do lado do povo venezuelano que sofreu por anos sob ditadura, escolheu estar do lado do ditador. E isso vai custar caro. Vocês viram, queridos, o que vocês acham desse vídeo? Eu gostaria que vocês compartilhassem. Eu sei que 9 Dedos logo logo vai pra cadeia. Eu acredito nisso porque tem um povo orando, tem um povo que tá intercedendo. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse conteúdo com seus amigos no Telegram, no WhatsApp. Meus amados, nós estamos orando. Eu estou orando. Tenho certeza que você está orando pelo Brasil. Então, acredita. O Brasil tem uma promessa de um grande avivamento. E todas essas injustiças que estão acontecendo, que eles vão pagar muito caro. Se eles não se arrepender, se preparem, meu amado. Trump veio para libertar a América Latina e o nosso Brasil vai ser liberto desse 9 Dedos, tanto que o filho dele já fugiu do país. E é triste, meu amado, do golpe do INSS, algumas igrejas estão envolvidas neste golpe. É triste ver isso, mas é o ano da libertação, é o ano que Deus vai desmascarar muitas pessoas e vocês vão ver a glória de Deus se manifestar no Brasil. Se você acredita, dá um glória a Deus misturado com aleluia.